Olá, estamos hoje na nossa aula de número 41. Hoje estamos encerrando esse capítulo que fala sobre as escolas socráticas menores. Vamos encerrando então com os cirenaicos. Estamos encerrando também o segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período antropológico ou o período humanista. Lembrando que a filosofia antiga é dividida em 5 períodos. Então, na próxima aula, nós vamos começar ali o pensamento de Platão, que é considerado o principal discípulo de Sócrates e um dos principais, se não o principal, filósofo de toda a história da filosofia. Então, hoje vamos continuar com os cirenaicos para a gente terminar nossa aulinha aqui sobre as aulas, sobre as escolas socráticas menores. Então, aula de número 41, outros cirenaicos. Nos sucessores de Aristipo, o princípio do prazer atual entra em contradição com a investigação do prazer guiada pelo intelecto. Então a gente percebeu na aula passada que a gente trabalhou ali o Aristipo, que o Aristipo colocava em segundo plano a investigação teorética, por considerar que a vivência prática era essencial para esse estilo de vida em que o homem deve entender que o prazer atual, o prazer do instante, é aquilo que ele deve procurar. Ou seja, a única coisa que nós temos é o instante e é justamente sobre ele que a gente deve se debruçar. Não devemos viver pensando nos prazeres do passado e nem naqueles prazeres que nós teremos no futuro. Isso era a felicidade, segundo Aristipo. A felicidade é a soma desses prazeres, dos prazeres do passado e dos prazeres do futuro. Entretanto, não podemos viver nesses prazeres porque eles não existem. O passado já não existe e a gente não sabe se vai haver um futuro. Então, temos que viver sempre nesse prazer atual, que é o prazer do presente. Então vamos ver ali como que os outros autores vão trabalhar essa perspectiva do prazer e da felicidade. Teodoro o Ateu afirmou que o fim do homem não é o prazer, mas a felicidade. E a felicidade consiste na sabedoria. Então isso aqui já é uma mudança em relação ao pensamento de Aristipo, porque o fim do homem, para o Teodoro, o ateu, não é o prazer, mas é a felicidade. A gente viu que para Aristipo era diferente. Para Aristipo, o homem não busca a felicidade, mas ele busca os prazeres que levaram ele à felicidade. Então, quando eu olho para o passado, não estou olhando para a felicidade, estou olhando para aqueles momentos bons que eu tive na minha vida. Portanto, estou olhando para prazeres particulares e a soma desses prazeres particulares é a felicidade. Aqui Teodoro, o ateu, ele muda essa perspectiva. Então, para ele, o homem não busca o prazer, mas sim a felicidade. E a felicidade, ainda por cima, está contida dentro da sabedoria, certo? Então, é uma mudança de perspectiva em relação ao pensamento do mestre. A sabedoria e a justiça são bens. Então, aqui ele coloca a sabedoria e a justiça como bens. São os bens que o homem procura para levar uma vida feliz, tanto a sabedoria quanto uma vida justa. São males a estultícia e a injustiça. Então, o que, que é o mal? O mal, na verdade, é a ignorância, a estupidez e a injustiça. Então, ele coloca ali como bens a sabedoria e a justiça, uma vida sábia, uma vida justa, é uma vida que vai levar o homem à felicidade, e o oposto disso é uma vida que vai levar o homem à tristeza, vai levar o homem à desgraça, que é a ignorância e a injustiça. De certa forma, a gente vê que a ignorância e a injustiça andam permeadas aqui no mundo atual, porque parece que tudo que a gente olha é injusto e parece que as pessoas estão cada vez mais ignorantes. Então, isso aí para Teodoro seria a representatividade de uma sociedade totalmente corrompida. É uma sociedade que, de certa forma, não caminha para a felicidade, mas caminha para a tristeza. O prazer e a dor nem são bens, nem males, mas são por si só indiferentes do todo. Então aqui veja como o Teodoro coloca a questão do prazer. O prazer, aquilo que seria o oposto do prazer, que seria a dor, embora algumas pessoas possam sentir prazer na dor, né? Seriam lá os sadomasoquistas. Quando a gente falar um pouquinho lá do Marquês de Sade, a gente vai justamente tratar dessa perspectiva, mas de certa forma, o prazer e a dor nem são coisas boas, nem são coisas ruins. Na perspectiva de um todo, eles são indiferentes. Então veja, o Teodoro, o ateu, ele coloca lá o prazer não como um valor supremo,
como havia colocado o seu mestre, o Aristipo, mas ele coloca lá como se fosse algo totalmente indiferente. Na verdade, o que realmente é importante aqui na consideração do todo, para ele, é a sabedoria e a justiça. Considerava a amizade inútil, quer para os tolos, quer para os sábios. Então, da mesma forma lá que o Antístenes, a gente viu também que parece que o Antístenes condenava a amizade, aqui a gente encontra também no Teodoro o Ateu essa condenação da amizade. Ela é inútil tanto para o sábio quanto para o tolo. Uns não sabem a usar, os outros não têm necessidade dela porque se bastam a si próprios. Então a amizade é inútil tanto para o tolo, por quê? Porque o tolo não sabe utilizar um amigo. E a amizade também é inútil para o sábio, porque o sábio é autossuficiente, ele não precisa de absolutamente ninguém. Aqui a gente está falando em questão de amizade. Porque, por exemplo, você pode questionar, professor, mas você precisa das outras pessoas para viver. Beleza, preciso das outras pessoas para viver, mas eu não preciso ter uma relação de amizade com elas. Eu posso conhecê-las, posso usar os serviços dela, posso fornecer alguma coisa, mas não preciso ter essa relação, digamos assim, ai meu Deus, eu preciso do padeiro na minha vida. Não, né? Preciso dele fazendo o produto dele, mas ser meu amigo ou não, isso é indiferente. Teodoro afirmava que a pátria do sábio é o mundo e negava não só a existência dos deuses populares, mas também da divindade em geral, daqui o seu cognome de ateu. Então, Teodoro afirmava que a pátria do sábio era o mundo. Isso aí é o ideal cosmopolita, lá igual dos cínicos também, né? A gente acabou de citar o Antístenes, aparece o Antístenes de novo aqui. Se eu não me engano, acho que o Teodoro teve algumas relações também com a filosofia cínica. Na verdade, o que se sabe ali é que ele teria entrado em confronto com a filósofa Hipárquia, que é a esposa lá do Crates de Tebas, que a gente discutiu um pouquinho lá na nossa aula sobre o Diógenes, que parece que eles estavam num banquete, numa festa lá do Lisímaco, se eu não me engano, e daí o Teodoro vê a Hipárquia chegando e ele fica de cara, né? Porque o que uma mulher tá fazendo lá naquele lugar? E daí ele começa a falar um monte de coisa para ela, assim, de certa forma, começa a tentar humilhá-la. Ela vai lá, rebate ele, daí ele vai lá e tira as roupas dela, assim, zangado, e ela começa a falar um monte de coisa. Ela destrói ele na argumentação. E essa é uma das relações ali com a escola cínica, mas provavelmente ele deve ter conhecido bastante da filosofia e do pensamento cínico. Também Teodoro o Ateu é considerado ateu justamente por causa que ele negava os deuses, não só os deuses de Atenas, os deuses populares ali, mas também a divindade em geral. Se eu não me engano, por causa do ateísmo de Teodoro, ele teve que fugir da cidade dele e foi para Atenas, mas depois lá também ele foi condenado e teve que beber cicuta e parece que ele morreu em torno disso, né? Igual o Sócrates, que também bebeu a cicuta e acabou falecendo. Lembrando que o ateísmo era considerado algo gravíssimo lá naquela época. Então beleza, esse é o Teodoro. Agora vamos ver o próximo. Hegesias traz do hedonismo uma conclusão pessimista. Parece que aqui na edição do Nicolau Banhanho, Hegesias está escrito com a letra E, mas parece que também a gente encontra Hegesias com a letra H, né? Na verdade, parece que não tem diferença essa grafia aí do nome do autor. Ele também foi um discípulo ali de Aristipo e desse hedonismo, ou seja, que é uma doutrina que coloca o prazer como o fim do homem, ele traz uma conclusão pessimista. Então o Hegesias ele é pessimista em relação às conclusões daquilo que os cirenaicos haviam trazido. Os males da vida são tantos que a felicidade é impossível. Então há tanta desgraça na vida que é impossível ser feliz, porque a todo momento sempre chega uma desgraça, né? Isso aqui é uma visão bem pessimista do real e da realidade. Então é impossível atingir a felicidade, porque a todo momento você vai ser infernizado, a todo momento vai ter alguma coisa ali te enchendo o saco. A alma sofre e perturba-se juntamente com o corpo, e a fortuna impede de alcançar aquilo que se espera. Então a alma sofre e perturba-se junto com o corpo, então você tem a preocupação tanto do corpo ali, quanto com a preocupação da alma, né, da tua consciência, digamos assim. Então não basta o corpo doer, mas também dói por dentro. Você sente dor ali no teu pensamento, na tua consciência está podre, está estragada. O que a gente vê na nossa sociedade hoje, várias pessoas com um monte de problemas psicológicos, tendo que procurar psicólogo, psiquiatra, um monte de coisa, tomando remédio.
Então, o Egesias, ele fala isso da época deles, porque ele não viu a nossa. Né? Então, para ele, tanto o corpo sofre quanto a alma. E a fortuna, o que é fortuna? Fortuna é o que eu não tenho. Não, fortuna na verdade também, né? Mas fortuna na verdade seria a sorte ou o destino. E o destino, essa sorte, digamos assim, impede de alcançar aquilo que você espera. Então você fica contando, você fala, eu vou ter aquilo, quando eu me aposentar, eu vou morar na praia, não sei o que, quando eu me aposentar, eu vou viajar ao mundo. Só que não se aposenta, porque você vai lá e morreu. E essa sorte, ela impede você de alcançar aquilo que você deseja. Então, veja, é impossível ser feliz. O corpo e a alma são castigados e a própria fortuna vai impedir você de alcançar aquilo que você espera. O sábio não deve, por isso, afadigar-se na vã tentativa de procurar a felicidade, mas deve antes evitar os males, tentar viver isento de dores, dado que isto pode ser conseguido também por quem fica indiferente ao prazer. Olha só então aqui a ideia do Egesias. Não se deve procurar nem o prazer, como havia afirmado Aristipo, e não se deve procurar nem a felicidade, como teria afirmado ali o Teodoro o Ateu. Na verdade, quando se busca o prazer, também se busca a dor, visto que a saciação ali do prazer vai gerar alguma coisa, uma angústia, uma dor, uma saudade daquele prazer que foi, de certa forma, consumado. E isso lembra bastante lá as ideias do budismo, né? O budismo sempre vai trazer isso de que a busca de um determinado prazer sempre vai acarretar em alguma coisa. Sempre tem um preço que você vai pagar por isso que você está buscando. Então, o ideal do sábio não é buscar o prazer nem a felicidade. Muito pelo contrário, ele deve ficar indiferente ao prazer. O prazer não deve tentá-lo. Se o prazer vier, beleza. Se não vier também, beleza, estão aí. Então o objetivo do sábio é evitar esses males, evitar as dores, tentar ficar isento dessas dores, não deixar essas dores destruírem você, nem a dor do corpo, nem a dor da alma. Isso aqui parece quase ali uma apatia, digamos assim, estoica. O estoicismo é uma filosofia bem poderosa, filosofia bem famosa, ainda mais agora no nosso período. Os coaches, tudo, de certa forma, estão ali trabalhando com o estoicismo. Se leram o estoicismo, não sei, né? Mas estão falando. E então lembra bastante as ideias do estoicismo. Sustentava que a vida, que é um bem para o tolo, é indiferente para o sábio. Então a gente escuta as pessoas falando, né? O maior bem é a vida. Você tem que proteger a vida. A filosofia do Nietzsche, por exemplo, é uma filosofia que o valor máximo, o valor supremo é a vida. A vida está acima de qualquer teoria, teorização. A gente pega lá, por exemplo, a filosofia do Kierkegaard. Ontem eu estava lendo um texto sobre o Kierkegaard, inclusive, e o Kierkegaard vai colocar justamente a existência como algo ali que é superior à própria teorização, digamos assim. Então, a vida, aqui pelo menos para Egesias, a vida é um bem para o tolo. O tolo vai dizer, tem que se proteger a vida, tem que fazer isso, aquilo. Não. Para o sábio, a vida é uma coisa indiferente. Para ele, na verdade, se a gente vai parar a pensar, vida e morte, a vida não é superior à morte. A vida não é superior à morte. E ambas são indiferentes para o sábio. Se você tiver a vida, beleza. Se você não tiver, também não tem problema. Porque o sábio não deve se excitar por nada. Ele deve tentar viver ali isento das dores. Um escrito intitulado O Suicida valeu-lhe o epiteto de advogado da morte. Parece que esse termo, aqui em grego, peisitanatos, também parece que significa empurrar para a morte, aquele que empurra para a morte. Então, essa ideia de advogado da morte é como se fosse um autor que defendesse a morte. Era igual eu, que quando eu era professor, eu trabalhava em algumas escolas, eu falava muito da morte. No ano antes da pandemia, 2018, 2019, 2020, ali bem no comecinho, meus alunos sabem, professor, você só fala da morte, da morte. E realmente eu falava muito da morte em sala de aula. Eles gostavam, né? Eles achavam engraçado. Mas alguns professores amigos meus, né, bem burrinhos, eles não entendiam. Eles pensavam assim, nossa, que cara pessimista, não sei o que, só fala de morte, sai pra lá.
Mas não é porque a gente é atraído pela morte. A morte, para mim, é um fenômeno natural, um fenômeno comum, e é importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso. Lembrar do momento que você vai morrer, isso ajuda você também, de certa forma, a levar uma vida mais plena. Eu aproveito a minha vida porque eu sei que eu não vou estar aqui todo dia. Porque eu sei que amanhã pode ser que eu não esteja aqui, então eu vou aproveitar hoje. Isso aí é do Aristipo. Certo? Então, provavelmente, o Egesias também era assim. Ele apenas falava da morte, mostrava que a morte não é algo superior, não é algo inferior à vida. A morte é uma coisa indiferente, mas as pessoas não entenderam e falavam assim: ele tá mandando a gente se matar. Mas provavelmente não era isso. Tá? Então, as pessoas leram muito mal, interpretaram muito mal ali as ideias dele. A gente fala da morte não porque a gente quer morrer, ninguém quer morrer, mas a gente vai morrer. Né? Então, uma coisa é eu não querer morrer, outra coisa é eu vou morrer. Certo? Então, provavelmente o Egesias também tinha essa perspectiva. Elevou as autoridades de Alexandria a proibir os seus ensinamentos. Então parece que muita gente leu ali os escritos dele e justamente pensou assim: se a morte não é nada, a minha vida tá fodida, então eu vou me matar. Perdi meu dinheiro, perdi minha mulher, vou me matar. O Egesias falou que não dá nada, a morte é normal, então eu vou me matar. Mas não era isso. Não é. A questão é justamente você levar uma vida que você é isento dessas dores. Então, se tua mulher te largou, isso não é problema, tá? Se você perdeu teu emprego, isso também não é problema. Vai vivendo tua vida, vai levando. Seja isento dessas dores. É difícil, mas o sábio vai lá e consegue. Então não entenderam Egesias e as autoridades foram lá e falaram: não, você não vai ensinar aqui, vai embora. Certo? Em oposição a Egesias, até difícil falar Egesias, né? O seu contemporâneo Aniceres fundava a moral na simpatia para com os outros homens. Opa, então aqui a gente tem um otimismo dentro desse pensamento cirenaico aqui. Então Aniceres vai justamente mostrar como a amizade é importante, como é importante a relação entre os homens. Aqui ele já está longe do pessimismo do Egesias e também está longe daquela ideia lá do Teodoro de que a amizade é inútil. Perante a impossibilidade de obter da vida a felicidade, Aniceres era de opinião que o homem devia encontrar a sua satisfação na amizade e no altruísmo. Ou seja, provavelmente ele parte dessa ideia ali do Egesias, né? Impossível ser feliz. Beleza, se é impossível ser feliz, então que eu leve uma vida com amigos, que eu tenha satisfação nessa amizade e nesse altruísmo que seria, digamos assim, essa valorização do outro. O egoísta é aquele que só pensa nele mesmo. O altruísta é aquele que pensa nos outros. Então, dá para levar uma vida assim, uma vida satisfatória, conhecendo os outros, ajudando os outros, fazendo o possível ali para uma sociedade melhor. Reabilitava, portanto, os laços familiares e o amor da pátria e rompia deste modo o frio individualismo em que se haviam fechado Teodoro e Egesias. Então ele realça os laços familiares e o amor da pátria, lembrando lá que para o Teodoro ateu o sábio é cidadão do mundo. Aqui não, aqui o Aniceres traz a ideia de que o homem é cidadão do seu país, é cidadão grego, é cidadão de Atenas, é cidadão de Esparta, e ele deve valorizar essa pátria. Então isso também é importante ali dentro dessa filosofia. E ele rompe com esse individualismo, tanto lá do Egesias quanto do Teodoro. O Teodoro, o sábio, não precisa de nada, não precisa de ninguém. Ali pro Egesias, o homem tem que ficar pensando sempre numa maneira de se livrar da dor. Isso aí impede que você também pense muito nos outros. Então, o Aniceres aqui, ele traz a ideia de que a gente deve se abrir para o outro, de certa forma, justamente aproveitar a vida a partir disso. Então, ele rompe com esse individualismo desses autores. Então é isso. Encerramos aqui as nossas aulas sobre as escolas socráticas menores. A partir da próxima aula vamos começar o terceiro período da filosofia e vamos começar o pensamento e os ensinos de Platão. Acho que serão umas 19 ou 20 aulas ali sobre Platão. É coisa, aula bastante densa, e por aí vai, certo? Então é isso. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.